Prazer te encontrar mais uma vez, Donald Reis, diretor de comunicação e marketing do CEPRORGS, o sindicato das empresas de informática do Rio Grande do Sul. Boa noite, Diego. Tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Maravilha, muito trabalho, né, como sempre. Sim, é a nossa missão trabalhar, especialmente num ano tão especial para o CEPRORGS, 25 anos. Então vai ser bem interessante conversar contigo aí e apresentar algumas coisas para os associados da nossa entidade. Tem setores que a gente sabe que trabalham muito, né? O de vocês é um deles, né? Quem trabalha com informática está sempre conectado, né? Informática é apoio, informática é velocidade, informática é dinâmica, né? Tecnologia nas áreas eleitorais já demonstrou, já foi um marco. Setor bancário no Brasil, então se tu lembrar bem como funciona uma eleição, ou como o sistema bancário brasileiro é hoje, tem condição de vincular o que é hoje a tecnologia e o tipo de serviço que é provido, né? Uhum. Me conta o seguinte, nesse aspecto citaste o exemplo bancário, Donald, o Brasil é uma referência mundial, tenho a impressão, né? Se investiu muito nisso. O Brasil é líder mundial nessa tecnologia. Até em detrimento da pujança atual dos bancos, né? Quer dizer, a gente viveu um momento de crise e os nossos bancos suportaram muito bem em detrimento de uma legislação, mas também porque tem uma infraestrutura de tecnologia muito bem preparada para suportar isso. Quer dizer, a informação ela estava na mão e todos os sistemas de segurança também. Então, a área de tecnologia bancária, se tu comparar em qualquer outro país no mundo, ninguém tem a velocidade real que nós temos. Isso é uma coisa espetacular. E que bom a gente poder fazer quase tudo, né, das coisas que são necessárias dia a dia. Contato. Eu fico imaginando as empresas, há 20 anos não tinha e-mail, Donald. Hoje você escaneia um documento, manda, o outro recebe na mesma hora. Depois que a gente tem isso, fica difícil viver sem isso. Ontem eu estava vendo uma matéria, alguns especialistas analisando não sei se é a popularidade ou a impopularidade do Bin Laden, né? Uhum. Mas diz que ele é um filho da internet, ele é um filho da tecnologia. A forma como ele se posicionou no mercado como terrorista ou como um paladino da ótica da justiça na qual ele pregava, se dá respeito à internet e à tecnologia. Claro. E tanto ele sabia da força e da inserção que na casa onde ele estava não tinha internet, né? Para não ser descoberto, né? Tu vê que coisa. Ele não queria ser pego pelo próprio veneno, né? Teve um sujeito, já que tu estás colocando isso, teve um sujeito que estava ali próximo, que tuitou sem saber, tuitou toda a operação, uma coisa espetacular. Lá no interior do Paquistão, a mais de 100 quilômetros de Islamabad, num pequeno vilarejo que lembra a nossa Glorinha, aqui perto de Porto Alegre, né? O sujeito foi acordado por uma explosão e tuitou. Estava conectado com o 3G dele e tweetou, começou a relatar tiros, não sei o que, virou uma celebridade da internet. Esse é o mundo que vivemos. Fantástico, imagina, eu não tive a oportunidade de acompanhar, mas eu gostaria de ter acompanhado enquanto ele tweetava, né, para imaginar o impacto na ótica dele, o que poderia estar acontecendo. E na verdade estava acontecendo um fato histórico para o mundo, né. Ele inclusive postou por esses dias a imagem do helicóptero americano em chamas, que apesar de o governo não admitir, provavelmente tenha sido abatido, né, ele fez a imagem. Hoje em dia o celular, Donald, não existe mais, qualquer coisa que acontece tem um celular gravando no mundo inteiro. Tudo isso passa por informática, tecnologia da informação, novas cabeças, novas linguagens. É a multimídia, né? É a junção da informação, da tecnologia dentro de um outro mecanismo que é a internet. Uhum. Tu estava lembrando, a gente estava falando aqui a questão do ataque ou da execução do Bin Laden, né? Uhum. Mas dia 11 de setembro, em 2001, se não me engano, o mundo não tinha a infraestrutura que hoje tem. E se tu lembrar, a maioria dos sites que transmitiram, eles caíram. Foi um marco aquilo ali. Né? Aquilo ali foi um marco. A falta de infraestrutura na internet com a força da própria. Há 10 anos. Isso não aconteceria hoje. Muito difícil cair o mundo, um sistema. Eu me lembro que vários sites você tentava acessar nos Estados Unidos e não conseguia. Não, naquela época, exclusivo da CNN, o principal foi o da CNN que ele não conseguiu suportar. Tu me faz uma boa pergunta, eu não sei, eu acho que pela popularidade, pelo impacto da notícia, eu acho que de novo
se não caísse os sistemas de infraestrutura de rede, seguramente ficariam muito lentos. Muito lentos. Foi acima de uma final de Copa do Mundo. Sim, uma coisa realmente espetacular, né, o que foram os acessos na internet. E de uma forma ou de outra esse tipo de fenômeno se renova, né? Essas coisas acontecem. Teve uma menina aí que a mãe dela pagou, uma produtora, pagou $2.000 nos Estados Unidos para fazer uma música. O sonho dela era ser cantora. Gastou $2.000, botou na internet, já tem mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. É um admirável mundo novo que estamos vivendo. Nessa linha, quer dizer, o Rio Grande do Sul está muito conectado, nós temos grandes cabeças aqui, um setor que se expande, que cresce. O Serrano me dizia que falta mão de obra, né? Tem vaga, mas precisa gente para preencher. Nós estamos tendo aí essa semana um evento importantíssimo aqui em Porto Alegre, né, dono? E o CEPROGS está participando. O CEPROGS, dentro dessa linha de desenvolvimento de negócios e serviços para os associados, nós estaremos lá com um stand bem montado, com uma ergonomia fácil de trabalho, disponibilizando espaço para que os associados do CEPROGS possam colocar folder, possam se apresentar, possam marcar sua posição, possam procurar empresas a desenvolver oportunidades de negócio, possam sentar numa mesa para trabalhar. É a BITS? Exatamente, Brasil IT South America, né, que é uma feira que faz parte da rede do CeBIT de Hannover, da Alemanha, que é considerada a maior feira de tecnologia do mundo, né? Então, a oportunidade de inserirmos os empreendedores do Rio Grande do Sul de tecnologia de informação nessa feira, nos pavilhões da Fiergs, que temos que louvar, inclusive, todo o trabalho que a Fiergs fez também de trazer esse evento para cá. As oportunidades estão aí, a gente precisa saber aprender a andar a cavalo para ver se aparece algumas oportunidades ou alguns cavalos para nós montarmos aí. Sem dúvida. Quantas pessoas devem circular pelo centro de eventos da Fiergs? Quantas empresas presentes nesse evento, que certamente é uma oportunidade única de recebermos empresários de fora, né? Cabeças de fora, fazermos negócio, trocarmos cartões, network? Olha, está estimado a vinda de algumas missões empresariais da Europa, alguns países específicos, Bulgária, Alemanha. Como é uma feira latino-americana, vem pessoal do Uruguai, que está confirmado uma missão empresarial com espaço alocado aqui, dinheiro inclusive do governo uruguaio. Governo apoiando. Colômbia, que é o terceiro maior mercado da América Latina, então a gente não pode negar que depois do Brasil vem México, depois do México vem Colômbia, né, que passa por uma reformulação fantástica, com muitas oportunidades. É um país fácil de se estruturar um negócio lá. Em 35 dias tu consegue montar uma operação dentro daquele país, então chama a atenção. Vem gente do Peru, que é considerado na área de tecnologia de informação a bola da vez, quer dizer, muitos investimentos estão acontecendo naquele país, né? E todos estão vindo para cá. Então, a gente não pode perder a oportunidade de conclamar aqueles que são associados, que usem o serviço, e aqueles que não são associados, que se decidam a se associar ao CEPROGS, porque o CEPROGS ele vem desenvolvendo atividades na área política, já que somos um setor com 17 mil empresas registradas na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. A nossa função política é justamente unir, integrar e brigar pelos direitos das empresas de tecnologia. Agora, um outro fator que torna as empresas pujantes é a parte de negócios. E a gente quer justamente fazer ou copiar modelos similares a outros segmentos, né? Segmentos automotivos, segmentos calçadistas, que possuem as feiras não só para desenvolver tendências tecnológicas, e sim para desenvolver negócios. E com um mundo pequeno e ao mesmo tempo grande, está aí um ponto marcante para todos nós, né? Tu estás otimista com o nosso crescimento nesta década? Eu estou. Eu acho que a gente só precisa, digamos assim, resolver alguns problemas antigos, históricos, questões de leis trabalhistas. Eu acho que o Brasil precisa se renovar, né? E a lei trabalhista hoje, eu acho que ela precisa de algumas correções. Ela não é boa para nenhum dos lados. Ela não é boa para o Estado, ela não é boa para o empresário, ela não é boa para o colaborador. A questão de regime tributário também, a gente precisa tornar o país mais leve.
E já foi feito um exemplo, nós conversamos em dezembro do ano passado a respeito de uma ação muito bem coordenada pelo governo no setor automotivo, quando se diminuiu o imposto, né, houve a manutenção da demanda de vendas de automóveis mês. E aumenta a arrecadação também. Está resolvida a questão. Né? E tem ações acontecendo no Brasil. O governo de São Paulo, por exemplo, com a questão do incentivo do CPF das pessoas físicas, isso é, de alguma forma ou outra, revertido em créditos, em sorteios, em ações de incentivo para a população. Eu acho ótimo isso que tu está citando, que em São Paulo, você vai num restaurante, qualquer serviço, o pessoal pergunta, nota com CPF, por quê? Porque o paulista pode usar aquelas notas para abater, por exemplo, no pagamento do IPVA. Que é uma coisa que todo mundo tem IPVA para pagar. Permutar crédito de impostos por serviços. Pô, isso é o mundo moderno, né? E a minha esperança é só questões de gargalo. Exemplo, a questão do assunto Copa do Mundo, né? A população do Brasil cresceu. Na verdade, o que aconteceu é que nós deixamos de ser uma pirâmide e inserimos mais uma classe social com capacidade de compra. E só esse movimento, a nossa infraestrutura não suporta mais. Nós não temos mais estradas, aeroportos, hospitais. Quer dizer, a gente ainda tem o problema da questão de educação, né? Mas eu continuo sendo otimista, mas eu acho que alguém precisa mergulhar nisso e dar isso como prioridade para esse país. Porque governar um país, ou governar uma empresa, ou ser cidadão é alguma coisa séria. E ser sério é saber administrar onde são digamos assim, os nossos funis dentro os gargalos que o país tem. Dentre eles, eu repito e insisto contigo, se a gente não resolver a questão tributária, a questão trabalhista, a gente vai retardar a possibilidade de sustentabilidade do país, pelo menos por mais uma geração, aí 10, 15 anos. Sem dúvida. Obrigado por me receber, Donald. Prazer te rever. Sucesso, Diego. Parabéns a você do CEPROAG. Igualmente. Obrigado.